O apóstolo Agenor Duque estava nos Estados Unidos e participou de um podcast e contou um pouco da sua trajetória, onde ele passou pela Igreja Universal e depois pela Igreja Mundial. Ao citar o apóstolo Valdemiro Santiago, nesse podcast, o apóstolo não gostou e rasgou o verbo contra Agenor Duque ao vivo na sua igreja e no canal de televisão. Em resposta, Agenor Duque gravou um vídeo muito longo, e eu deixei aqui alguns trechos para você poder assistir, respondendo à altura às acusações e às críticas do apóstolo Valdemiro Santiago. Confira só esse vídeo na íntegra e no final você deixa aqui o seu comentário. Bora assistir. E eu vou deixar um recado, que eu sou tão homem. A casa que eu moro, tu sabes que a casa que eu moro, um dia o senhor morou nela. Eu não vou expor aqui o endereço, mas a casa que eu moro, um dia o senhor morou nela. Dá pra mostrar aqui, por favor? Produção. Sou tão sujeito homem. Corta pra cá. Ok? O destinatário é o senhor. Essa carta chegou na minha casa. Tá o teu nome. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não sou pombo correio de ninguém. Só que eu vi que se tratava... Corta pra cá. Do Ministério Tribunal do Trabalho. E eu sei que se a pessoa recebe uma intimação e não devolve, obrigado, produção querida, ela perde a causa por a revelia. E mesmo o senhor falando tudo que falou de mim, eu liguei pro Franklin e falei, Franklin, escaneei e mandei e falei, leve pro jurídico. E o Franklin Lima, que foi deputado federal, falou, eu já saí de lá também, porque não fui reconhecido. Eu disse, se ele perder essa causa, é porque a carta chegou aqui, eu não sou correio. Eu abri a porta da minha casa, estava debaixo, tá lacrada. Falei, Franklin, vem buscar a carta, leva para ele e avisa, porque é o nome dele que tá lá. E se a pessoa, quem é patrão sabe disso, se a pessoa, não tá no meu nome, eu não tenho autorização de abrir a correspondência. Se a pessoa não aparece na audiência, ela perde a causa por a revelia. E mesmo o senhor falando tanto que falou, o mau caráter, falo duas palavras e encerro. A mesma coisa que o senhor falava lá atrás. Sua igreja é grande, você não precisa disso. Eu vejo Saul perseguindo Davi, porque eu sempre lhe honrei. Eu vou finalizar colocando um trechinho no podcast que eu falei, eu perdi minha fé e um dia eu fui lá vender um horário de televisão para ele. Mas você não tem a capacidade de ver o podcast. Eu não vou ficar aqui agradecer o podcast, agradecer todo mundo, né? Mostrar só mais. Mostra aí quem quiser depois ver lá toda a entrevista. Eu não aumentei, não tirei. Eu tenho documentação de tudo que eu falei aqui, provas. Mostra só mais um trechinho do podcast, o canal, né? É em inglês. Foi nos Estados Unidos essa entrevista. Eu contei a história de toda a minha vida, como eu aceitei Jesus, meus pais, mas alguém te levou alguma coisa da maneira que queria. Repito mais uma vez. Tomara a Deus que você esteja certo. Pedi para o Ale colocar a última fala, quando ele fala que eu estou me estribuchando, me debatendo. Tomara a Deus que o senhor esteja certo. Porque Lucas 17 vai falar, todo pecado de blasfêmia contra os homens vai ser perdoado. Aquele que pecar contra o pai vai ser perdoado, que pecar contra o filho vai ser perdoado. Mas todo pecado de blasfêmia, que o senhor disse, que a gente fica estribuchando, os pentecostais, se debatendo, rodando, nunca vi Jesus fazer isso. Eu nem quero entrar em João na ilha de Patmos, que João não aguentou a glória. João, vou pegar a última, essa eu vou te dar de presente. Aí você prega na próxima reunião lá de pastores seus. Lembrando que não entrei na sua vida pessoal. Porque eu tenho um primo, e o senhor sabe, eu vou dar só a cidade. Eu vou dizer o estado que minha família mora.
Eu tenho um primo de sangue que o senhor comprou uma grande embarcação. Eu não vou dizer a cidade, só vou dizer o estado, Rio Grande do Norte. E meu primo é o barqueiro desse barco. E o senhor gastou milhões. E o senhor foi lá uma vez. Eu não vou expor nada da sua ilha, da sua vida pessoal. Que Deus abençoe, o senhor trabalha muito. Eu nem entrei na sua vida pessoal. Eu liguei para sua filha, eu nunca desonrei o senhor. Eu nunca lhe faltei com respeito. Mas ninguém pode te ensinar se não tem moral. Hoje o senhor é motivo de vergonha para muita gente do evangelho. Muita gente tem raiva de evangélico por causa da sua atitude. Tomara a Deus que o senhor tenha certo e que eu tenha estribuchando. Dá para colocar a última vez, Ale? Só para não dizer que eu falei besteira da fala dele, para não ficar eu no eco. Pedi para você colocar quando ele falou lá. Fica lá, aquela palhaçada da piscina. Ficar lá estribuchando. Pode botar, bota. Se não tiver o Espírito Santo, ninguém pode. E muita gente confunde. Por isso que a Bíblia diz que muitos apostatarão da fé por darem ouvido a ensinos de demônios, a espíritos enganadores. A palavra enganador, ela sugere que o sujeito tem a arte de enganar, de mentir. Enganar é mentir. É ser hipócrita. E o diabo, ele se apresenta a Jesus enganando, mentindo, lá no deserto. Ele oferece coisas que não pertencem a ele. Aí o sujeito diz assim: eu coloquei o Valdemiro na televisão. Só que ele caiu em contradição, né? E como é que você conheceu ele? Eu estava em casa, não queria saber mais de igreja, de pastor, tinha saído do ministério. Aí minha mãe estava vendo ele. Se foi você que me colocou, como é que sua mãe estava me vendo? Você está endemoniado. Você está perturbado. E eu lembro desse sujeito aqui. Ele era auxiliar. O máximo que ele foi auxiliar aqui na igreja. Que é o Agenor Duque. É o máximo, vou falar o nome dele. É o máximo que ele chegou aqui foi auxiliar. Você está perturbado, Você está doido? Você está me desafiando? Rapaz, que coisa, hein? Você me colocou onde? Você estava nas fraldas, rapaz. Para de falar besteira, rapaz, vai pregar a palavra de Deus. Aliás, esquece meu nome. Esquece meu nome. Eu não fico falando de vocês aqui, porque vocês, para mim, infelizmente, não fede nem cheira. Você não colocou a principal parte que eu queria que colocasse. Então reitero, quem quiser assistir o podcast. Eu fui lá te vender horário. E eu te entreguei o horário. Não foi numa grande televisão. Eu pedi ao Fernando Mauro, que é o dono da Brasil Telecom, e o senhor assinou. Não foi uma grande emissora. Fui servir a Deus, fui fiel. E diferente do senhor, quando eu saí da cidade Ademar, da CUPC, todo o povo me pediu: pastor Agenor, monta a igreja aqui, que a gente vai ficar com o senhor. Quando eu saí da Igreja Mundial do Poder de Deus, que eu só fiquei 7 meses, eu peguei a igreja e nem o aluguel se pagava. Eu entreguei ela com 30 mil reais, não levei R$1 do senhor. Coisa que certa feita o senhor disse para a doutora Adriana Barros: o Agenor Duque foi o único pastor. E foi ela que mobiliou sua casa. Ela é uma pessoa da sua confiança, que saiu daqui e não roubou essa igreja. Fiquei 1 ano na itinerância, pregando de canto em canto. O senhor ligou para a casa da minha mulher e mandou ela me largar, e ela não me largou. Só que, diferente do senhor, quando os membros da CUPC me disseram: vem para cá, nós te acolhemos. Ninguém te via na televisão. Você falou, a mãe dele assistiu ele na televisão. Você nem estava na televisão. O senhor não tem vergonha dos seus pastores aí em volta? Porque muitos deles sabiam. O Luizinho, lembra do Luizinho da Rádio Musical? O Luizinho, o senhor lembra do Luizinho? O Luizinho operava a rádio na Musical. Quanta gente não conhece ali a Rádio Musical? O senhor nem em televisão estava. Como é que a minha mãe vai te assistir? Minha mãe nunca botou o pé na tua igreja. Minha mãe e meu pai não te suportam pela maneira que tu tratas os membros de tua igreja. Que disse, isso é um pastor, isso é um cavalo.
Eu queria que você finalizasse, só para não ficar feio, a parte em que ele falou: esse negócio de ficar estribuchando e de ficar pulando em piscina, derrubando, acha isso, eu encerro o programa e libero o senhor. Ele há muitos anos, foi eu que coloquei ele na televisão. Esse profeta deve ter uns 45 anos de idade. E eu tenho 43 anos de ministério. É um que cospe nas pessoas e fica rodando. E por que você não ficou na Mundial? Porque o Valdemiro não é pentecostal. E eu tenho um chamado pentecostal. Primeiro que não sabe o que é pentecostal. Tem muita gente que acha que pentecostal é ficar rodando na igreja, rolando no chão, cuspindo nas pessoas, se atirando dentro de piscina, com água. Essa palhaçada toda aí. Essa baboseira. Obrigado. Então, tomara a Deus, obrigado, produção, que você tenha certo. Porque se eu tiver certo, talvez a gente está em palhaçada, pulando, rodando, sapateando. Mas aqui não tem adultério nessa igreja. Aqui não tem pastor que estuprou pessoas. Aqui a gente pula, a gente roda. Até os padres, quando vêm aqui, são tomados no Espírito Santo. Aí a cura da menina que pulou, mergulho na mão. Então, graças a Deus, minha filha nunca... Eu não quero entrar em parte de família, que é falta de ética. Mas quem é da tua igreja sabe as histórias de tuas filhas. Sabe da origem. E a Bíblia diz que quem não consegue governar a casa não pode governar a igreja. Eu não vou falar da tua família, porque quando tua filha passou o que passou, pergunta pra ela se eu não liguei pra ela. Eu falei, eu tenho um advogado especialista em crime cibernético. Eu pulo mesmo, eu rodo, eu sapateio porque eu creio. E pra finalizar, já que tu é leigo, eu vou deixar a última. A Bíblia diz, se alguém puder ler na King James, que quando a arca chegou, quando Davi trouxe a arca, então Davi tinha demônio. Quem conhece de Bíblia, quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, que tinha ficado na casa de Abinadab, que primeiro ficou na casa de Obed-Edom, quando a arca entrou, a Bíblia vai dizer assim, ó, cuidado, Valdemiro Santiago. Ele pulava, saltava e rodopiava na presença de Deus, diante da arca. Então, segundo o Senhor, Davi estava com o demônio. Era assim que a Bíblia diz. Davi pulava, saltava e rodopiava. Leia a Bíblia. Quando a arca entrou em Jerusalém. 20 anos. Tomara a Deus que o Senhor tenha certo. Lucas 17 diz, quem pecar contra o Pai, as 3 câmaras. Obrigado, produção. Obrigado a todo mundo. E aí, pessoal, como eu falei, o vídeo ele é muito longo, mas eu cortei e deixei aqui uma parte muito principal para que você possa entender mais ou menos o que aconteceu entre esses dois grandes homens de Deus, né? Infelizmente, é isso, né? Acontece nas melhores famílias essa discussão, essa intriga, essa briga. Infelizmente, esses dois homens de Deus que caminharam junto durante um tempo e depois se distanciaram e cada um seguiu o seu próprio caminho. A Agendor Duque abriu a sua igreja, um grande ministério aqui no Brasil, mas infelizmente agora o reino está dividido e nós vamos acompanhar os próximos capítulos dessa história. Então, se você quiser ficar por dentro desse e outros assuntos, então já se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos. Todos os dias eu tenho postado aqui conteúdos relacionados ao mundo cristão. Então, assista só, se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Beleza? Deus abençoe. Yeah.